Já está ao vivo. E ficou ótima essa posição aí do doc. Olá pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira live da Semana Pedagógica. Olá, Suelen, muito obrigada. Eliane Jordão, tá aí também. Vamos entrando. Carol. Oi, Eliane, um beijo. Cíntia Moura tá aí também. Márcia Valéria. Maria Paula tá aí, de São Paulo. Muito legal. Alcilene, um beijo, Alcilene. Alcilene é uma grande amiga. Trabalha no Mestre Fininha, um beijo. O pessoal tá entrando. Mariana de Olaria, Lucinda, minha amiga, que gravou hoje o Clube da Leitura, uma poesia linda também. Tem gente de vários lugares do Brasil, né? Quando eu respondi os e-mails, eu vi tinha gente da Bahia, de Manaus, de Goiás. Fala pra mim, pessoal, de que lugar do Brasil vocês estão assistindo a gente aí, por favor. Boa tarde, Renata. Carla de Salvador, muito obrigada pela presença. Niterói. Rio de Janeiro, Rejane. São Gonçalo, Niterói. Gisele Moreira. Morro do Chapéu, Bahia, que bacana. São Gonçalo, Maricá, Rio, Itaboraí, também está sempre conosco nos nossos cursos. Elisângela de São Paulo. Muito legal. Lucilene de São Gonçalo. Laís também de São Gonçalo. Cabo Frio. A gente recebe muita gente de Cabo Frio também. Muito legal. Renata entrou. Pedro da Aldeia. Magé. Oi, gente! Oi, Renata! Tudo Vocês bem? me ouvem bem? Sim, estou ouvindo muito bem. Salvador. Eu tive Eu tô um aqui falando problema, com meu eu tô tripé falando aqui com o caiu. pessoal. Tem gente do Brasil todo, né? Tem gente de Ai, que legal! Salvador, de Goiás, né? E aí eles estão falando aí da Itaboraí. Muito legal. Petrópolis. Nossa, Chayana, prima do Vitor. Beijo. Então, Oi, pessoal, oi! Niterói, São Quem foi Paulo. aluno aí nos cursos já estão falando, legal. Samanta de Niterói. Então, pessoal, eu coloquei o aviso no nosso Instagram que esse bate-papo de hoje seria com a Rafaela. Mas a Rafaela, a Manuela, antecipou o nascimento. A Rafaela estava grávida. E aí, a Rafaela não teve como fazer essa live, né? Aí eu liguei, Maranhão, Luci, muito obrigada. Eu pedi para Renata, não, eu faço sim, faço essa live com o maior prazer. Ana, querida. E aí a gente está com a Renata aí. Renata é nossa professora do curso de autismo na escola, do curso de mediação, já fez várias palestras conosco também. E aí a Renata está aí para a gente bater um super papo sobre dificuldades de aprendizagem, que é um tema que a gente fala muito no espaço, né, Renata? Sim. Renata vai falar um pouquinho quem é ela, né? Lá na chamada eu falei que ela é uma psicopedagoga, mas ela vai falar um pouquinho antes da gente começar. Vamos lá, Renata. Primeiro dizer que eu fiquei feliz e mandar os parabéns para a Rafa, que agora a Manu chegou para mudar a vida dela para sempre. Um amor tremendo. Então, beijo, Rafa, para você. Eu sou Renata Batista, sou psicopedagoga e vim aqui para falar de dificuldades de aprendizagem. Eu atendo em São Gonçalo, dou cursos lá no Espaço Saber, né? E é isso.
e vim aqui para falar um pouquinho com vocês. Sou terapeuta DIR for Time e também psicomotricista. Vamos falar de dificuldade de aprendizagem? Vamos lá. Muita gente mandou pergunta para o espaço, né? A gente nem abriu para pergunta, mas muita gente mandou pergunta. E aí eu separei 3 perguntas que foi assim, unanimidade entre as pessoas, né? A primeira é o que é dificuldade de aprendizagem, quais são as dificuldades, né? E como trabalhar com as dificuldades. Eu sei que a Renata vai falar sobre isso, né? Mas foi assim as perguntas que o pessoal mais solicitou que a gente abordasse hoje, tá bom? E aí, na medida do possível, a gente vai tentar responder algumas, né, Renata? Daí aí nesse bate-papo a gente vai respondendo. Mas assim, a maioria falou sobre isso, o que é dificuldade, quais são e como trabalhar. Tá bom? Sim, aí eu fiz um pequeno roteiro, vou até colocar aqui de frente para mim, que é para a gente ter uma direção, né, do que vai falar e seguir, né? Com base nessas 3 perguntas que já haviam feito para você. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar em relação à dificuldade de aprendizagem é que... Opa, caiu meu fone. Imprevisto. Hoje já caiu tudo aqui, gente. É que dificuldade de aprendizagem é diferente de transtornos de aprendizagem, transtornos e distúrbios. Dificuldade de aprendizagem, ela pode acontecer em qualquer momento da vida acadêmica, seja de uma criança, um aluno enquanto criança, adolescente, ou até na nossa vida acadêmica, na faculdade, mestrado. Ela geralmente acontece devido a fatores externos, né? E às vezes fatores emocionais. Isso a gente está falando de dificuldade de aprendizagem. Então, que fatores externos é esse? São metodologias inadequadas, falta de adaptação, turmas cheias, né? A escola seria o fator externo que não favorecesse. Isso é um dos fatores. Podem também ser fatores emocionais, né? Os fatores emocionais são questões que a criança está vivendo na família, questão de bullying na escola. Tudo isso pode gerar a dificuldade de aprendizagem, né? Então, assim, é importante dizer também que dificuldade de aprendizagem é uma situação momentânea. Ela tem início, aí tem o meio, que é o tratamento, e ela pode findar, né? Diferente dos transtornos e distúrbios de aprendizagem, que são coisas que podem gerar a dificuldade de aprendizagem. É que quando a gente fala, todo mundo coloca tudo no mesmo baú. E não é. Então, assim, uma criança, ela pode ter dificuldades de aprendizagem para a alfabetização, por exemplo, porque ela não adquiriu alguma habilidade importante. Sim, ela pode e também pode ser estimulada e, a partir do momento da estimulação, ela pode superar aquela dificuldade. Alguém está falando que falta um intérprete de línguas. Desculpas, a Lu tem até o curso de línguas, mas eu não sei se daria para fazer uma live. Podemos pensar, né, Lu, para a próxima. Eu já falei com algumas pessoas e faltou disponibilidade. Até se a pessoa que falou isso, tiver alguém para indicar, eu agradeço, porque eu até entrei em contato com 5 que a gente conhece. Ninguém estava disponível para fazer. E a gente também está no meio de uma pandemia, onde as pessoas não podem, né, estar juntos da outra, né? Mas, voltando aqui, o que eu estava falando? Que a dificuldade de aprendizagem, ela pode surgir em qualquer momento. Então, uma criança, na alfabetização, por exemplo, ela pode enfrentar dificuldades pela falta de alguma habilidade. E aí, Luciana, como é que isso se dá? Ao invés de ela seguir o percursor da alfabetização, aprender o som das letras, depois formar sílabas e depois formar palavras, em algum momento ela não vai conseguir seguir esse caminho. Isso a gente fala das habilidades. Então, assim, a partir do momento que ela recebe uma intervenção, seja adaptando o material, um método diferente, aquela criança torna a aprender. Ela volta a aprender sem nenhum problema, né? Então, ela supera a sua dificuldade de aprendizagem. Um estudante, quando está na faculdade, por exemplo, na pós-graduação, a gente tem um monte de gente aí que faz pós-graduação. Diante de alguns artigos, diante de algumas questões que ele tem que ler, e ele não tinha conhecimentos anteriores,
ele pode enfrentar uma dificuldade de aprendizagem. Então, dificuldade de aprendizagem é uma questão, é uma coisa momentânea. Ela pode ser superada, diferente dos transtornos de aprendizagem. Eu acho que é o que mais gera dúvida nas pessoas, né? Eu estou sempre passando aqui, tá, gente, que é o roteirinho que eu fiz para a gente poder falar. Os transtornos de aprendizagem e distúrbios, né, são questões neurobiológicas. São alterações no cérebro, alterações cognitivas, que aí sim vão impedir o aluno de aprender, tá? Esses, podendo ser transtorno ou distúrbio, tem essa divisão, eles podem se dividir e ter vários nomes, várias nomeações de acordo com a dificuldade de aprendizagem. Eu vou falar já desse daí, mas eu quero voltar nas habilidades, porque na segunda-feira a aula vai ser sobre habilidades, né? E aí a gente vai poder ter uma ideia de que habilidade trabalhar para dificuldade de aprendizagem. Que dificuldade o próprio professor ele pode atuar e fazer aquele aluno superar. Às vezes, o professor basta fazer um jogo, basta levar o aluno para o pátio e aquele aluno supera aquela dificuldade. Às vezes, até a atenção que ele dá para o aluno, né? Uma atenção especial se esse aluno passa por questões emocionais. A gente sabe que o ideal é que a família esteja unida e tudo mais, mas, por exemplo, crianças, alunos de pais separados. Os alunos de pais separados, há uma grande probabilidade de que essa criança, enquanto isso está acontecendo, enquanto se está se desenrolando toda a situação, essa criança tenha um déficit na sua aprendizagem, né? Ela apresente alguma dificuldade, o que não significa que isso vá permanecer até o final da sua vida acadêmica. Então, essa é a atuação do professor. Outro exemplo, e engraçado que esses dias uma professora postou na minha página e falou: Renata, vivendo tudo que a gente está vivendo da pandemia, o aluno pode apresentar dificuldades que depois venham a ser superadas treinando as habilidades? Sim. Então, assim, aquele aluno que era... Eu não vou falar de nota, porque nota não define o melhor aluno, né? Mas era o aluno que não tinha dificuldade nenhuma, né? Alguém está falando ali, né? No retorno da pandemia. Esse aluno não tinha dificuldade nenhuma. Ele era o aluno que ia bem, tirava notas razoavelmente bem, não tinha questões de memória. Porém, a gente tem que lembrar que a gente está vivendo aí esse tempo todo de pandemia. São crianças que estão em casa, com pais estressados, porque não tem como fugir do estresse, com divisão de computadores, divisão de recursos, né? Diminuição de recursos. Muita família perdeu o seu status social, e isso também influencia, porque não dá para a gente imaginar que a criança está alheia a tudo isso. Né? Não está. Ela não está, é o contrário. Ela está vivendo tudo isso, ela está sentindo. Ainda que a gente, Lu, não fale para a criança, mas ela está vivendo, né? Ela percebe, né? É natural. Eu acho que vai gerar dificuldade, sim. Eu acho que tudo que a gente está vivendo vai gerar, em algumas pessoas, né? Talvez essa dificuldade de aprendizagem, sim. Eu tenho tido um retorno, Lu, de muitos pais falando justamente isso, de que há algumas crianças que nunca apresentaram nada, agora vêm apresentando dificuldades no ensino remoto. Ora, a gente tem que lembrar que o modelo de escola que nós temos é um modelo arcaico, né, gente? É aquele modelo que eu tenho... Quem já foi meu aluno ali já me ouviu falar isso. É o mesmo modelo de escola da minha avó. Todos os alunos sentados, cadeirinha uma atrás da outra, todo mundo decorando. Agora, as escolas lançam mão da tecnologia. Só que, mesmo assim, essa tecnologia não é atraente para o aluno. Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando de crianças. Se a gente falar de crianças de 12 anos, são crianças que nasceram imersas a essa tecnologia. Elas sabem mexer, elas sabem fazer, às vezes muito mais do que o aluno. E a escola não usava essa tecnologia.
Então, agora, de uma hora para outra. Então, olha, Lu, o que a gente tem visto? A gente tem visto escolas com ensino remoto que está fazendo, cumprindo o horário, por exemplo, de 7 ao meio-dia, e a criança tem que copiar nesse período, por exemplo. A gente está vendo que a criança está tendo que cumprir horário até de cantar hino nacional. Então, assim, a gente percebe que mesmo com todos esses desafios, a escola não se propôs a inserir a tecnologia, né, que é a realidade dos alunos, para a aprendizagem. Mas a gente não está aqui para falar de escola, a escola também não estava preparada, ninguém estava. Só que o aluno que a gente... Ninguém estava, né? Só que o aluno que a gente vai receber depois dessa pandemia, esse aluno na sala de aula, provavelmente a maioria dos alunos encontrem-se em dificuldade de aprendizagem. Por quê? O sono está desregulado, a família toda desregulada, uma volta, né, um retorno que a gente sabe que não é o normal, né? Então, tudo isso influencia na aprendizagem. Alguém comentou ali, insônia, sim, o sono das crianças alteraram. Algumas mães me perguntam, Renata, o que eu faço? Eu tinha uma rotina de sono e agora eu não consigo mais. Na minha casa, não estou conseguindo regular o sono. Sabe, aqui em casa a gente tinha uma rotina de dorme cedo e acorda muito cedo. Meu filho é um que está acordando 10 horas da manhã. Sabe, isso porque a gente está acordando. Então, assim, são coisas que influenciam, né? Isso aí, a Raquel falou, né? A Raquel Oric está falando, a rotina desorganizada. Então, isso tem que ser levado em consideração quando voltar. E a questão da rotina também é muito importante a gente falar, porque muitas crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem sem nenhum transtorno, que a gente já vai falar dos transtornos, tá? Mas sem nenhum transtorno, geralmente ela tem uma rotina familiar desorganizada mesmo. Falta de alguém, né? Claro que a metodologia da escola influencia, mas falta alguém para organizar o horário de estudo, fazer o dever com a criança, fazer o dever num local silencioso, organizado, uma mesa, né? Claro que a gente está falando isso de uma classe privilegiada, de ter mesa e tudo mais. É claro que a gente não pode esquecer que a gente está vendo aí que muitas crianças de escola pública estão também sem o acesso ao ensino mesmo que remoto, né? Então, assim, isso também terá um impacto na educação pós-pandemia, né? Essa gama de alunos, né, Luciana, da rede pública que retorna para a escola com que tipo de preparação? Então, assim, falar de dificuldades de aprendizagem hoje é pensar que a gente está vivendo isso. Então, assim, quando alguém aparece para mim, por exemplo, chega até mim no consultório, ou chega você na sala de recursos da escola, o que você tem que considerar? Que no mínimo 3 meses essa criança está sem aula. No mínimo 3 meses ela está desorganizada. Então, assim, isso tudo vai precisar... Renata, eu estava conversando outro dia, vai ser um recomeço, né, Renata? Um recomeço. Vai ser um recomeço, né? Para todos nós. Uma reaprendizagem, um reaprender, né? Eu acho que passa agora. Isso eu temo. Eu sou muito crítica da escola, mas é uma crítica construtiva. É claro que sempre me colocando, todas as escolas que me procuram, eu me disponho a ajudar. A gente tem que pensar em que soluções a gente vai trazer para esse ensino. Porque se voltam às aulas, essas crianças que passam por tudo isso ainda têm que enfrentar a mesma rotina de aula que elas tinham antes, provavelmente a gente vai potencializar a dificuldade de aprendizagem, entendeu? Então, assim, o que eu tenho visto hoje é isso. Crianças, meu filho mesmo é uma criança que nunca teve dificuldade e ele sempre fez tudo sozinho, toda a rotina de ele senta e faz. Agora, o que eu estou enfrentando? Que ele tenha interesse por ler o que está escrito lá para ele fazer, porque ele já quer ir marcando as questões, porque a escola dele faz os deveres para ele marcar. Então, ele já quer fazer para ir buscar outras coisas. Renata, eu tenho visto muita gente falando, inclusive aqui eu estou lendo algumas perguntas, que muitos alunos mudaram
Alunos que tinham interesse agora não tem mais, né? Alunos que não estão querendo fazer as atividades. Alunos que já, uma pessoa colocou aí, eu não lembro o nome, que não tinha dificuldade em matemática e agora está apresentando dificuldades. Você fala um pouquinho sobre isso? Vamos pensar, gente. A matemática, ela é hoje a matéria mais. Esses dias eu até escrevi sobre isso. Ela é a matéria mais discriminada que a gente sempre teve, né? Na minha época era assim, a gente temia, e hoje mais do que nunca, né? Matemática, ela é muito teorizada, ela tem pouca prática. Você imagina agora que as crianças estão recebendo conteúdo, têm acesso ao professor para tirar dúvidas, e muitas vezes a gente tem que contar que os pais não sabem ensinar, né? Não é, eu não estou nem falando da didática, que realmente o pai não tem didática, não tem que ter, né? O pai não é professor. Eu estou falando de que esse pai também traz consigo na história de aluno uma dificuldade. Esse pai também traz dificuldade, porque a matemática é assim, né? Então, a matemática ela precisa fazer sentido. A gente até tem uma aula, né, Lu? Eu já tenho uma aula para você lá sobre isso, justamente sobre a aula de matemática, sobre os jogos. A matemática ela precisa ser experimentada. O que acontece é que ela tem sido virtual, sem explicação de conteúdo, sem a professora para falar, tia, me explica aqui como é que faz isso. Então, assim, realmente, quem nunca teve vai apresentar, e eu acho que isso é uma discussão, até para outra live, da gente pensar justamente isso. Como será o ensino depois da pandemia, né? Para os alunos que a gente vai receber. E aí, Renata, quais são as dificuldades de aprendizagem? Então, dificuldade de aprendizagem, ela sempre gira em torno de aprender o conteúdo, né? Então, ela sempre está ligada a não conseguir memorizar, não conseguir reproduzir o conteúdo. Isso são dificuldades de aprendizagem. Eu queria agora, Lu, falar dos transtornos e dificuldades. Os transtornos e distúrbios. Transtornos e distúrbios de aprendizagem são questões neurológicas. São modificações, são cérebros diferentes, né? A gente chama até de neurotípicos. São pessoas que têm um distúrbio ou um transtorno neurobiológico que é uma maneira diferente de aprender. É bom lembrar que mesmo com distúrbio ou transtorno, todos podem aprender. Porque há sempre, Lu, aquele estigma de que fulaninho tem dislexia, então ele vê tudo ao contrário. Não, isso não está errado, não está certo. João tem hiperatividade, ele é muito bagunceiro, ele nunca vai aprender, nunca memoriza nada. Também está errado. Os alunos com distúrbios e transtornos de aprendizagem precisam ainda mais de adaptação e metodologia adequada, né? Então, falando em distúrbios de aprendizagem, a gente tem inúmeros. Entre eles, a gente tem o DIS, né? Que é o DIS, calculia, dislexia, disgrafia. Ele vem de um déficit, de uma falta no percurso. Então, a dislexia, que é a dificuldade de aprender, né, os códigos de leitura e internalizar os sons, a descalculia, que é a dificuldade relacionada às aritméticas. Então, assim, é possível, inclusive, que alguém aprenda as operações básicas, mas mesmo assim ele não tem conhecimento aprofundado da matemática, não consegue proporções, não consegue decimais, enfim, todas as outras questões relacionadas à matemática. A disgrafia, que está relacionada à escrita, né? Então, esse dis vem da alteração no cérebro mesmo. Nosso cérebro ele é todo dividido, ele é dividido em áreas, apesar dele funcionar, nenhuma área funciona separada da outra não, tá, gente? Mas ele tem essa divisão e na área específica ele tem essa disfunção. E aí vai gerar ou descalculia, ou dislexia, disgrafia. E os transtornos? Os transtornos são algo, né? Também são alterações no cérebro, né? Podem gerar alterações cognitivas. E aí os transtornos são diagnósticos que eles não estão ligados diretamente à dificuldade de aprendizagem. Por exemplo,
transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Gente, deixa eu só tirar aqui o casaco, porque tá calor agora. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH. Crianças com TDAH, elas já ficam taxadas como aquelas que não vão conseguir aprender, porque elas são desatentas. Isso não é verdade. O que elas precisam, às vezes, são de adaptações para que a aprendizagem aconteça. Precisa de avaliações dos seus sistemas para entender como esse cérebro funciona. Então, assim, mesmo com distúrbio ou transtorno, toda criança pode aprender. A única diferença é que na dificuldade de aprendizagem é uma coisa momentânea, né? É uma coisa que supera, que o aluno supera. Então, assim, eu posso ter dificuldade no meu 7º ano e não ter mais no 8º, 9º e diante. No caso do TDAH, até do transtorno do espectro autista, o TEA, eu sempre vou ter, não a dificuldade de aprendizagem, mas eu sempre vou ter o meu transtorno. Por toda a minha vida eu terei o transtorno. Então, assim, a pessoa com TEA, ele vai ser TEA quando criança e ele vai ser TEA quando adulto. A criança com TDAH também. Então, assim, muita gente, até pais, sabe, Lu? Eles empurram, não sei se a palavra seria empurra, mas eles levam o atendimento da criança ao máximo que podem, assim, para frente, achando que não, isso é só uma alfabetização. Ou então, não, vai passar quando ele virar adolescente. Na verdade, não passa. E o que a gente vê são crianças encontrando mais dificuldade, porque vai crescendo, né? A falta de adaptação vai crescendo. Então, assim, pessoas com transtornos e distúrbio, elas têm déficit na habilidade. Então, por exemplo, é como se fosse uma inabilidade mesmo, que ela precisa ganhar. Ok, gente? Então, assim, eu não tenho... eu tenho um déficit muito grande na minha área de memória e eu preciso treinar e ganhar. Todo mundo tem memória, mas eu preciso ganhar fôlego para essa habilidade. Eu não tenho a minha habilidade aritmética, que no caso da descalculia acontece isso, né? Que é uma falta de habilidade aritmética no cérebro mesmo, e eu preciso ganhar. Isso são dificuldades ou transtornos, né? Distúrbios ou transtornos. E dificuldade não. É aquilo que eu falei assim, ele precisava treinar uma percepção visual, precisava treinar algumas discriminações, ele ganha e supera a dificuldade. Tá dando para entender, gente? Fala aí. Eu tô vendo que já tem perguntas, mas eu queria que vocês entendessem que há essa diferença. Porque todo mundo coloca tudo dentro da mesma caixa. E não é. Na verdade, nem distúrbios e transtornos seriam a mesma coisa, né? A única diferença é que distúrbios e transtornos, a gente tem diagnóstico, a gente precisa passar por isso. E dificuldade é uma coisa momentânea mesmo. Uma pessoa perguntou aí como pode, né, nesse tempo de pandemia, a família em casa, o que pode ser feito para trabalhar essa falta de concentração em casa? Eu ia vender meu e-book, né, gente? Quem me segue sabe que eu criei um e-book justamente para trabalhar as habilidades de aprendizagem. Mas calma, não vou ficar falando de mim não, porque isso não é para ir. Hoje não é para ir. Renata, você está controlando o tempo aí também? Olha, a gente vai falando. Já temos 30 minutos de fala. Então tá bom. Então tá bom, vamos lá. Uma hora no Instagram corta a gente, né? Gente. Isso. Então vamos lá, gente. O que o pai e a mãe podem fazer? Primeiro, organizar a rotina. Porque o que aconteceu? Eu agora, antes eu tinha rotina de que eu saía de casa, o meu filho, o Felipe, ele tem um quadro, né? É uma pena que eu não peguei, podia mostrar para vocês. Está até bagunçado. Fica na porta da geladeira. E aí, porque eu saía de casa e ele ficava com toda a rotina dele organizada de coisas que ele tinha que cumprir. Ele cumpre direitinho.
Quando eu voltava, ele passou aquela hora sem mim, que eu estava no consultório, a gente faz aquele check. Fiz isso, fiz aquilo, mãe, não consegui. Claro que hoje em dia ele não consegue, ele liga na hora, né? O que acontece é que as pessoas abandonaram a rotina. A mãe foi trabalhar dentro de casa, não segue mais a rotina que o filho tinha, perdeu-se a rotina. Então, assim, a gente já passou do tempo de se adaptar ao que a gente está vivendo. Então, assim, já estamos aí em muito mais de 60 dias, não é isso? 70 e poucos dias. Então, assim, já deu tempo para se adaptar. Então, o que precisa? Estabelece uma rotina. Escolhe o melhor horário. O que eu tenho aconselhado? Eu tenho mães que trabalham até em hospitais mesmo. E elas não conseguem fazer no mesmo horário que a escola envia. Combina com a escola, faz o acordo com a escola, mas faça, então, sempre no mesmo horário. Então, se essa mãe chega em casa 6 horas, chega, faz sua rotina de chegar em casa, 6h30, 7 horas, ela faz as atividades com a criança. Mas tenha constância, não dá para eu querer fazer hoje de manhã, amanhã eu faço à tarde. Você tá entendendo, Lu? Porque as pessoas alteraram a rotina, o pai está trabalhando dentro de casa, as crianças aumentou a quantidade de horas na tela, e tá certo, tá tudo bem, não é a hora da gente se cobrar sobre isso, sabe? Algumas pessoas ficam, mas meu filho... Eu falo, olha, isso é uma coisa pra gente rever depois. Agora, ele só tem a tela mesmo, né? Porque, por exemplo, aqui em casa a gente está seguindo a risca, tá dentro de casa. Eu sei que tem algumas crianças que estão indo para o pátio, não deve, né? Mas se você está seguindo a risca, a única coisa que seu filho vai ter são as telas, porque você pode criar o que você imaginar. Aqui em casa tem os jogos, tem a hora do dominó, mas tem hora que não tem mais. E ele vai para a tela. Aí é Netflix, aí é um Prime, aí é um desenho. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que estabelecer uma rotina, também flexibilizar. Sabe? Eu acho que tudo, Luciana, é uma balança. É um bom senso, né? É um bom senso da sua realidade. Porque imagina, eu falo com você que faz assim e não dá certo para você. Não tem receita de bolo. Agora, de verdade, não só o meu e-book, mas como as pessoas que têm terapeutas, né? As habilidades cognitivas, elas são trabalhadas independente da matéria na escola. Então, o que acontece, Luciana? Você aprende na escola matemática numa régua didática. Você começa com soma, depois vem subtração, aí depois você aprende as expressões numéricas, até você aprender a raiz quadrada. Vai crescendo, não vai? É crescente. Sim. A régua didática. A habilidade matemática, ela não está relacionada a essa régua. A habilidade matemática são atividades que elas independem da idade e que elas trabalham lá dentro do cérebro, elas trabalham a cognição. Então, diferente de eu ficar decorando tabuada, a habilidade, ela trabalha aprender a quantidade, aprender a mexer com os números. Diferente de eu memorizar um texto, a habilidade, ela trabalha a sua memória, ela potencializa a sua memória. Na segunda-feira, a gente vai falar das habilidades. Então, assim... A gente vai falar dos jogos para estimular as habilidades. Isso aí. E isso é legal porque a Renata, ela toda vez que faz palestra no espaço, o pessoal elogia muito porque a Renata não dá dica só de jogos comprados. Ela dá muita dica de jogo que pode ser feito em casa, né? E eu defendo muito isso também, porque jogos muitos são caros, né? E a gente pode fazer muita coisa em casa, com sucata, com material reciclável. Renata dá muita dica legal sobre isso. Sim, sim. Tem muita atividade na internet. É claro que a gente está falando de... Eu não vou ter nem como trazer jogos para mostrar na segunda-feira. Até tenho alguns. Mas, por exemplo, calhou de eu estar aqui com charada, que aqui eu estou na minha mesinha de trabalho, né? Então, eu estou aqui com uma charada. Quando eu brinco de charada com a criança, esse é um jogo, mas poderia não ser um jogo charada, tá? Então, quando eu brinco com a criança, tenho pavio curto, por isso provoco explosões. Não é só a criança me responder, é a criança trazer a memória, trazer todas as habilidades, todos os conhecimentos de linguagem relacionados à linguagem.
Você está entendendo como você pode estimular, pai e mãe, brincando com seu filho? O que acontece também, Luciana, é que o trabalho veio para dentro de casa. Então, muitos pais que já não tinham tempo, agora está tendo menos ainda. Então, se eu pudesse dar uma dica é tenha pelo menos um tempinho com o filho para estimular. Mas não vá pela decorar, sabe? Ah, vamos ler seu texto. Vamos... que tal ao invés de você ler uma história, criar uma história com seu filho? Olha quantas habilidades você vai estar trabalhando. Segunda-feira a gente vai ver isso. Então, assim, divide uma folha ao meio, depois divide de novo, ela vai ficar em quatro espaços. Deixa eu ver, eu não tenho uma folha aqui agora. Você divide uma folha, né? Você não precisa recortar. A folha vai ter 4 momentos. Vamos pensar num fundo para essa história acontecer. Olha seu filho já produzindo. Já vai ajudar na redação, já vai ajudar na atividade que ele tem que responder com as próprias palavras. Ah, vamos pensar nas estações do ano. Aí vocês colocam lá, primavera, verão. Olha como você já está colocando. Agora, pensa para mim, qual é o personagem da nossa história? Sei lá, essa semana surgiu um vilão. Cara, no inverno, o vilão... Não, no verão, o vilão não gosta de verão porque as pessoas estão felizes. Então, ele atacou... Porque criança adora essa coisa de vilão, né, gente? O adulto leva isso muito a sério, mas, na verdade, não tem nada demais. Então, assim, então aquele vilão, sei lá, tentou acabar com a felicidade das pessoas. Aí foi chegando o outono, ele estava preso, mas ele já foi se libertando, porque ele foi virando uma pessoa boa, bababá. E no inverno, porque o inverno que ninguém gosta, o vilão vai gostar, né? E no inverno ele foi e ele saiu feliz. Olha só quanta habilidade você trabalhou com seu filho, uma folha de papel, lápis de cor. Então, assim, a gente tem muita possibilidade. Outra coisa que eu queria falar, Lu, é que as pessoas também discriminam muito os jogos, os games. Eu queria convidar os pais a jogarem com os filhos. Por exemplo, meu filho está na fase do Fortnite, né? Ainda agora ele estava jogando Fortnite. Eu pedi para ele parar, porque senão vocês iam estar ouvindo os gritos dele, né? Que é online e tudo mais. Sempre que um pai fala isso para mim, eu pergunto, você já jogou com seu filho? Você sabe o que está acontecendo ali? E os pais não sabem. Vai lá, joga. O Fortnite, para quem não sabe, apesar de ter arma, ter tudo isso, o Fortnite é um jogo de conquista em que eles têm uma ilha, um mapa, que eles têm que conquistar algo. Aí meu filho que saberia explicar direitinho. E cada personagem, e você não conquista sozinho, você conquista em equipe. Então você precisa ser aceito pela equipe, que é uma pessoa que você não conhece. Não é meu filho que está jogando comigo. Ele tem que, a partir do desempenho dele, do que eles chamam skins, deve ter pai aí sabendo disso. A partir disso, ser aceito no grupo, e conforme ele vai andando, evoluindo e tendo seu desempenho, ele vai conquistando ou não ficar nesse grupo. Então, olha só, eu estou falando de socialização. Nesse momento que eu não posso ir lá fora brincar, eu trago, mas eu conheço o que meu filho está passando. Então, assim, eu falo, para de demonizar os jogos. É claro que a gente precisa saber, mas é importante saber o que as crianças estão vivendo ali, né? Então, assim, jogar. E usar, né, Renata? Usar com bom senso, né? Acho que o bom senso é tudo, né? A gente não pode ignorar, mas tem que ter bom senso. Né? Porque senão a gente começa a nem querer, é o que você falou, tem que conhecer, né? Tem que saber o que é, o que eu posso tirar de proveito daquilo, né? Olha só, para você ter ideia, Lu, eu vou pegar aqui para mostrar, mas não aconteceu com lápis. Essa semana, porque não está aqui, né? Meu paciente teve dificuldade na questão matemática e a mãe dele veio para mim e Renata, que dificuldade, porque coitada, deve ter sido mesmo, né? Eu não consegui ensinar de jeito nenhum e tal. Eu peguei uma atividade do e-book, porque eu uso, e nem é propaganda, tá? Quem me acompanha sabe que eu uso. Eu peguei uma atividade do e-book que só pedia para ver quem era maior e menor. Só. Aí ele foi e separou. Eu falei, tá. Agora faz um círculo aí na sua mesa. E ele circulou a mesa em 2 círculos, na verdade. Agora você pega o Hot Wheels amarelo.
ele danou pegar todos os carrinhos amarelos, né? Pega os carrinhos amarelos. Ele pegou trator, ele pegou Hot Wheels, ele pegou carro de corrida, ele pegou carro de controle remoto. Agora você pega o carrinho verde. Ah, não, Renata, não quero verde, eu quero vermelho. Pega o carrinho vermelho. Pronto, estava em 2 círculos. Olha aqui, eu estou fazendo com lápis agora para vocês verem. Aí ele viu aquilo lá dentro do círculo. Isso aqui já não é uma operação matemática? Eu preciso ficar mandando ele somar e dividir? Não. Falei, quantos tem no círculo da esquerda? Quantos tem no círculo da direita? É mesmo? Esse aqui tem mais. Aí logo, esse aqui é maior. Então, olha quanta coisa a mãe pode ensinar a matemática com o material do filho. Então, assim, de repente, os lápis de cor, por exemplo, são coisas que podem te ajudar. Agora, é difícil falar exatamente como eu vou ajudar meu filho, porque a gente não sabe se essa criança tem alguma dificuldade específica. Também tem isso, né? Pode ser que até hoje ninguém tenha percebido, mas essa criança tinha algo mais que a dificuldade de aprendizagem. Então, ele precisa de uma avaliação. Pode acontecer. Pode Você falou acontecer, dessa porque atividade. agora é um tempo, né? Eu lembrei de um menino que eu atendo na sala de recursos, né? Ele precisa muito trabalhar a parte motora, de controle motor, né? E a mãe falou, eu não tenho nada em casa. Eu falei, você tem pote? Pote? Pote de guardar as coisas, né? Pote de sorvete, pote de margarina. Então, você coloca ele para colocar as tampas nos potes. Você vai estar trabalhando controle, né? Motor, vai trabalhar atenção, concentração, percepção, a noção de quantidade, tamanho, né? De proporção. Depois separar por tamanho, botar A casa da gente é muito rica, né? De coisas. A nossa casa é muito rica de estímulos. Subir, descer, né? Casa que tem andar de cima, jogar para ver questões de física. Experimentar com a criança, às vezes, uma experiência de fazer um bolo. É uma experiência química. Uma pessoa falou, e acho que foi a Cíntia Moura que falou de fazer bolo, isso mesmo. Fazer bolo. Essa semana, você sabe que eu tenho meus pequenininhos que eu não estou fazendo atendimento online, estou fazendo só a monitoria, né? Só a supervisão com os pais. E aí eu tenho enviado atividades. Essa semana foi a atividade de fazer bolo. A primeira atividade, eu mando um bloco de atividades para os pais fazerem. Aí a mãe já logo me mandou aqui, ele com a foto na batedeira. Eu falei, não, eu quero ele batendo a massa. Eu quero ele misturando. Olha se eu não quero trabalhar motricidade, né? Então, assim, eu acho que os pais primeiro venham segunda-feira assistir a aula de habilidades, né? E os pais estar atentos, tá bom, ele não está conseguindo isso aqui. O que eu tenho que eu posso ajudar, né? E aí, olhar para dentro de casa mesmo. Dobrar roupa. A gente, às vezes, vê, Luciana, olha só, tem criança que não aprende a ler, né? Com 7 anos, mas essa criança com 7 anos não toma banho sozinha, porque ela é super protegida, ela recebe o alimento na boca. Então, assim, eu acho que também é um momento da família perceber o que pode fazer de bom para o seu filho. Sim. Que é dar autonomia para o filho. Muitas mães, muitos pais, eu estou falando mães porque nossa maioria é de público, né? Muitos pais sentem dificuldade na questão de dar autonomia por medo do crescer do filho, mas ele vai crescer, ele precisa crescer, né? Então, o seu cuidado não pode se tornar, né, um impedimento para a autonomia, o desenvolvimento. Montessori mesmo falava isso, né? Não faça pela criança o que ela pode fazer. Então, assim, a gente deve proporcionar. Se você tem quintal, deixa brincar um pouco no quintal, deixa a criança sozinha. Muita gente tem achado que tem que ser líder de torcida para os filhos. Eu não concordo com isso, não. Eu até sugiro atividades, acho que você tem que estimular. O próprio e-book de habilidades faz isso, mas algumas mães que adquiriram me perguntaram assim, quantas atividades eu faço por dia? Eu falei assim, que tal separar 2 e depois vocês brincarem junto no quintal? Que tal fazer 2 atividades e depois tomar um banho juntos? Porque não é só estimular. É preciso dar tempo para o cérebro não fazer nada e acomodar essa aprendizagem. Sim. Renata, quanto tempo a gente tem aí ainda?
A gente tem uns 15 minutos. Tá. Então a gente reserva o finalzinho para você falar do seu e-book e para eu dar alguns meu recados Deus. também. Tá, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O e-book, gente, são 100 atividades de habilidades cognitivas. O que é um e-book, né? Muita gente agora que está ouvindo muito falar. Um e-book é um livro virtual que você recebe no seu e-mail e você pode baixar e imprimir as atividades ou você pode fazer através da tela, a criança interagindo na tela. Muitos terapeutas estão usando esse recurso. Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, a gente tem aqui 100 atividades. As habilidades que vocês vão trabalhar ao receber o e-book são 8 habilidades: linguagem, atenção, pensamento estratégico, raciocínio, memória, resolução de problemas, velocidade de processamento e percepção. Essas atividades foram justamente pensadas para esse tempo em que as crianças estão tendo um modelo diferente de escola. E aí, ó, são 100 atividades pensadas para as crianças de todas as idades. Ó, eu criei o jogo das escadas e dos monstrinhos. Eu criei esse jogo aqui bem legal, que hoje eu mostrei lá no meu Instagram, que é a Conquista do Pirata. Ele é um jogo de linguagem. Depois que joga o dado, pode cair em várias casinhas e ele tem que fazer. Então, por exemplo, fale uma palavra com a letra BO. Ou então, complete a música. O sapo não lava o pé. E a criança completa. E aí ele supera o desafio. São 100 atividades e os pais podem fazer em casa. Podem aplicar. Então, assim, vocês podem me chamar no direct para adquirir e também assistir nossa aula de segunda para entender o que são as habilidades, porque elas são muito importantes. Caso contrário, Luciana, a gente está fazendo decoreba, porque a tendência é essa. O meu filho não sabe matemática, eu quero que ele aprenda tabuada, fazendo ele decorar. Contando tabuada, eu falo cantando, né? Cantando tabuada insistentemente. Quando, na verdade, se a habilidade de raciocínio dele não estiver ok, ele não vai conseguir aprender mesmo. Ele só vai decorar, não vai levar aquilo para a vida. Porque o que a gente aprende de verdade, a gente leva para a vida. Não esquece nunca mais. Com certeza, com certeza. Veja, vamos lá. O pessoal está perguntando como que consegue o e-book. No Instagram da Renata. No meu Instagram ou no meu WhatsApp, já tem umas pessoas me chamando aqui, ó, que é o 21 988996497. Mas é só me chamar no direct que eu respondo. Fala seu Instagram, Renata, por favor. Fala o seu Instagram. Renata Batista. Isso. Psicopedagoga. Isso. Renata Batista, psicopedagoga. Vai ter uma loura lá, assim, toda penteada, sou eu. Não é essa loura loura. O pessoal está perguntando o valor. A Mariana está perguntando o valor. O valor é R$ 29,90. Pode pagar até no cartão de crédito pelo PicPay. Ou transferência bancária. Estão perguntando aí se tem lista de presença. A gente abriu inscrição até hoje. Na verdade, eu respondi 700 e-mails. Caramba, E aí, até às 13 horas eu respondi. Na verdade, eu respondi até às 15 horas. Né? Aqueles que pediram certificado. A gente vai dar certificado de 5 horas. Né? A gente vai enviar pro e-mail até dia 18 de junho. Então, agora, as lives pode assistir, porque eles são livres, né? O certificado que a gente fez essa pré-inscrição. Então, perguntando a gente já está um também tempo avisando, né? Que ia ter que ia acontecer. Aí o pessoal está perguntando se haverá outra semana. Sim, a gente está programando outra semana pedagógica. Essa aí a gente vai até o dia 3, né? E a gente vai até o dia 3 e aí a gente vai anunciar logo outra semana pedagógica, entendeu? Aproveita para mandar o tema que vocês querem, porque isso, pode mandar. Isso, boa ideia. Pessoal, manda pelo direct aqui do Instagram o tema que vocês querem que a gente traga na próxima semana pedagógica. E a gente quer falar também que ontem a gente lançou o Clube da Leitura. O Clube da Leitura
A gente vai trazer poesia, livros, a gente vai trazer no nosso canal do Telegram, do Clube da Leitura do Espaço Saber, a gente está disponibilizando livros lá gratuitamente, em PDF, sobre educação especial, vários assuntos. Mas, E Lu, a gente. tem Fala, 2 Telegrams, então? Desculpa te interromper, porque a gente tem o Telegram do e-book Espaço da Saber. grafomotricidade. Isso, a gente tem Ah, 2 canais no Telegram. Um é o canal de perfeito. Espaço Saber Niterói. A gente até disponibilizou um e-book gratuito de grafomotricidade. E a gente lançou ontem um outro canal no Telegram, é o Clube da Leitura do Espaço Saber. E aí a gente já está lá, já está funcionando, né? Hoje a gente já colocou o primeiro vídeo com a Lucinda, com uma poesia linda de Cora Coralina. Então, quem quiser participar com um vídeo, a gente vai distribuir poesia por aí, né, pessoal? Não Isso só que a gente está nesse tempo de precisando. pandemia, isso, né? Então, manda pra gente um videozinho curto que a gente vai publicar, vai ser muito legal. Eu quero falar também que a gente está com muita saudade dos alunos também, né? Ai, A que gente saudade de juntar todo é mundo, né? muito. Pois é. O pessoal está falando ali de psicologia positiva. Eu já mais ou menos conversei com Bruna, que tem o livro, né, especialmente positivos, e acho que a gente vai fazer sim. Todd, boa. Então, assim, manda pro nosso direct aqui que a gente vai selecionar os temas que vocês gostariam que a gente abordasse, né? E a gente vai trazer na próxima. Renata, falta quanto tempo aí? Falta ainda uns 5 minutinhos. Eu quero dizer que sem adaptação, ninguém supera nenhuma dificuldade de aprendizagem. Não há o clique. Muita gente fala que ele vai dar o clique. Não existe isso. É preciso adaptar, é preciso fazer por onde aquele aluno aprenda. Então, nós, professores, sala de recursos, nós temos que desenvolver um meio para que o aluno aprenda. Tá? Então, sem adaptação, ele não consegue superar, porque é justamente isso, ele não está conseguindo seguir o caminho que os outros estão fazendo. A gente precisa adaptar o caminho para ele. É isso aí. E, pessoal, essa semana a gente tem amanhã a Maria Paula, que está aí assistindo a gente, vai falar sobre educação infantil e creche. Depois a gente tem Renata novamente falando de jogos para estimular as habilidades. Depois a gente tem a Ana Laura que está assistindo também, ela vai falar de música, de Ai, gente, é criatividade, maravilhoso. vai falar do livro dela também. Depois a gente tem a Ágata, que vai falar do Entendendo o Autismo. A Agatha tem um blog bem famoso chamado Maternidade Azul, bem legal. Já fez algumas palestras conosco também. E é a nossa programação dessa semana, né? E vai acompanhando a gente na rede social. Isso! E hoje a gente já começa com os sorteios também. A gente vai ter vários sorteios essa semana. Então, terminando a live, a gente já vai colocar um sorteio para amanhã, para premiar as pessoas. Vai ser muito legal também. Então tá. Então é ótimo. Acho que a gente tem que terminar mesmo agora. Falta pouquinho? Falta pouquinho? Falta Sim, quanto? sim. Falta 5 minutinhos para dar tchau. Passou rápido, né? Passa rápido, Passou muito. gente. É por isso que a gente tem que falar e falar. Lu, lembra de gravar. Vamos gravar e botar no IGTV. A gente pode fazer isso. Pega as pessoas, vão vendo sempre que quiser. Tá. Estão falando também síndrome de Down. Vamos sim, manda pra gente. Manda pra gente no direct que a gente vai organizar esses temas aí para vocês. Tá bom? Então é isso, pessoal. A Brana tá falando que tem 9 minutos. Renata falou que tem 5. Gente, então alguém tá contando melhor que a gente. Então vamos lá, rapidinho. Ai, gente, que bom. A gente tem seguidores maravilhosos, né? Então, olha só. Para os pais que estão tendo os filhos agora, desmotivados, eu vi alguém falar aqui, desmotivados, que não estão aprendendo, vocês também precisam gostar. O que acontece muito é que a mãe fala, ai, nem eu gostava disso. Então, é o momento de você motivar seu filho do que é importante. Agora, gente, vamos ser sensatos. Dá para ter aula online uma criança de 3 anos? Então, assim, vamos pensar nisso? A gente tem que usar a sensatez de que, às vezes, a escola está mandando muita coisa mesmo. Se você não consegue, seu filho pode estar no ensino médio. Para, não faz. Faz o que você acha mais básico, sabe? Porque ninguém está vivendo o que desejava.
A gente queria mesmo era agora estar chegando da praia. E não, a gente está preso em casa. Então, assim, vamos tentar o máximo que a gente pode. Nenhuma mãe é professora, mãe não é malabarista, mãe não é líder de torcida. Então, assim, dê tempo para o ócio, dê tempo para a criança descansar, que também é importante. Não precisa encher a criança de atividades. É Use o bom verdade. senso. É o bom senso, né? Bom senso, bom senso. Conhecer o filho, né? Saber quando o filho realmente está agora ele tá brincando comigo. Isso não é verdade, não. E quando ele tem uma dificuldade. Agora, não se cobrar tanto. Se você não sabe, e se não sabe, peça ajuda da escola, né? A escola tem que te ajudar também. A professora pode te ajudar. Então, assim, peça ajuda. Isso Não para os precisa estar professores sozinho. também, sabe? Eu vejo Isso, muitos colegas assim se cobrando muito, e eu falo para muitos deles assim, a gente está aprendendo a se reinventar. Também não se cobre tanto, né? Não é não fácil é de uma hora gravar para vídeo, outra. não é fácil produzir, não é fácil você ficar na frente de um celular e gravar, não é fácil, né? Então, assim, tá todo mundo se reinventando, a gente tem que entender que os pais também estão se adaptando, mas os professores também e as crianças, Sim. né? É E por tá isso todo que eu mundo... acho que tem que investir na relação. Desculpa. Isso! O Investir na objetivo é relação, um né? só. O objetivo são as crianças, né? Mas a gente tem que ter... Os professores, alguém falou assim, os professores estão sendo esfolados. Tem muita Eu instituição imagino. cobrando muito também, né? Não é fácil ser youtuber, é isso aí. Não é? A gente teve que aprender. Então não tá fácil para ninguém, mas a gente tem que entender que o objetivo é um só, é o aluno, né, Renata? Então a Sim, gente está aluno. fazendo o melhor, tanto a escola como os professores e os pais Tá todo também. mundo tentando, né? Tá todo mundo tentando, gente. Não tem Tá todo receita mundo de bolo. tentando. Não Não é, tem. não é receita de bolo. A gente aqui está tentando trazer informação quando a gente fala de dificuldade, quando a gente vai falar de habilidade. A gente está formatando um novo jeito de aprender. A única coisa que a gente sabe é que nada pode ser igual ao que era. A gente não É. pode mais ter um modelo ultrapassado. Tomara que venha essa mudança, traga alguma coisa de positivo, né? Já que a gente está Vai sofrendo ter. tanto. Perguntaram, vai ter live amanhã? A gente vai ter live domingo, Ela segunda, terça e quarta. Então, até quarta-feira a gente tem live sempre às 5 horas. Tá bom, Então, pessoal? tá. Então, E vamos segunda de encerrar por novo aqui. comigo, hein? Isso, Renata tá em segunda-feira novamente. Então, pessoal, muito obrigada, né? Um bom fim de sábado para vocês. Renata, muito obrigada por substituir aí a Obrigada. nossa querida Rafaela. Beijo, Foi Rafa. ótimo. Beijo. O pessoal adorou. Muito obrigada mesmo, pessoal. E até amanhã às 5 horas com a Maria Paula, tá bom? Um grande beijo para vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada por acreditar no nosso espaço. A gente está muito feliz, né, Renata? Ai, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz de entrar para a família. Espaço saber que é tudo feito com muito carinho mesmo. Vocês não imaginam. Sim. Já imaginam. Estão aqui com a gente. É porque imagina. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Um bom Obrigada. sábado, Tchau, tá? tchau. Beijo. Beijo. Tchau.